Maria chegou com uma mala velha e encontrou uma casa que ninguém tinha coragem de entrar havia 50 anos. As paredes estavam descascadas até o barro, o telhado tinha desabado de um lado inteiro e o mato crescia tão alto que quase engolia a construção de volta para a terra. Na vila ali perto, todo mundo já sabia que ela tinha vindo e ninguém acreditava que uma mulher sozinha, sem um tostão no bolso, fosse aguentar mais que uma semana naquele lugar esquecido. Mas Maria não tinha para onde voltar. Quando a gente perde tudo, descobre que não tem mais nada a temer. No fim do século XIX, em regiões isoladas do Brasil, Maria tinha 35 anos quando a carta chegou. Ela estava de joelhos no tanque de pedra da casa dos Ferraz, esfregando lençóis brancos com sabão grosso que arrancava a pele das mãos. Quando a cozinheira anunciou que um homem a procurava, Maria secou as mãos no avental e foi até o portão, achando que era a cobrança de alguma dívida velha de seu falecido marido, Antônio, que morrera de febre 2 anos antes. As dívidas sempre apareciam como fantasmas que se recusavam a descansar. O homem era um mensageiro de cartório e trazia um envelope amarelado de uma vila chamada Campo Seco. Maria abriu o envelope ali mesmo, sob a luz fraca do fim de tarde, e leu que um tio-avô, Elias Cordeiro, falecera aos 78 anos sem herdeiros diretos. A única herdeira legal era a sobrinha neta Maria, filha de Josefa. A herança consistia em uma propriedade rural de 8 hectares com casa e terreno nos arredores daquela vila distante. Maria leu o documento 2 vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. Elias Cordeiro era um nome que ela ouvirá poucas vezes, em conversas que sua mãe cortava rapidamente. Era um parente distante que partirá moço para viver sozinho no interior. Maria nem sabia que ele ainda era vivo e, agora, descobria que ele existira e deixará tudo para ela. Na semana seguinte, os Ferraz anunciaram que se mudariam para a capital e a dispensaram sem aviso ou pagamento dos salários atrasados. Dona Elvira apenas lamentou e fechou a porta, deixando Maria parada na calçada com o futuro desmoronando debaixo de seus pés. Maria voltou para o quartinho alugado nos fundos de uma padaria, onde morava desde que perdera a casa por causa das dívidas de Antônio. O lugar era úmido e pequeno, com uma janela que dava para um beco barulhento. Ao contar suas poucas moedas, percebeu que o dinheiro só dava para pagar mais 2 semanas de aluguel ou comprar uma passagem de trem para Campo Seco. Tomou a decisão que mudaria sua vida, usaria o dinheiro na passagem. Se a terra fosse um desastre, não seria muito diferente da miséria que já vivia na cidade. Na manhã seguinte, colocou na mala 3 mudas de roupa, um pente de madeira, sabonete, a tesoura de costura da mãe, agulha, linha e sua certidão de nascimento. Devolveu a chave ao padeiro, que sequer perguntou para onde ela ia, e caminhou até a estação sentindo o peso leve de uma vida inteira que cabia em uma única mala. A viagem durou um dia inteiro, e a paisagem mudou gradualmente do verde para o marrom. O céu abriu-se até parecer infinito, e Maria acordou com o corpo dolorido, observando uma planície árida que parecia um deserto sem nome. Desceu na estação de Campo Seco no meio da tarde, sob um sol que castigava a terra sem piedade. O ar quente fazia o horizonte tremer como uma miragem. A estação era apenas um barracão de madeira com uma placa desbotada. Não havia ninguém à sua espera, apenas uma estrada de terra vermelha que seguia em linha reta até um aglomerado de casas baixas. Maria ajeitou a mala e começou a caminhar, sentindo o calor queimar sua nuca e a poeira cobrir seus pés enquanto avançava em direção ao desconhecido. Levou meia hora para chegar às primeiras casas da vila. As pessoas nas calçadas pararam para observá-la com a curiosidade típica de lugares pequenos, onde rostos novos são eventos raros. Campo Seco era composta por uma rua principal de terra batida, casas de taipa, uma igreja branca no ponto mais alto, uma venda de madeira e um barracão de mercado. Ao fundo, um morro seco e pedregoso fechava a paisagem como uma muralha. Maria seguiu direto para o cartório, identificada por uma placa de lata torta pendurada em um prego. O tabelião, um homem chamado Venâncio, confirmou que a propriedade era dela por direito legal. Ele explicou que o testamento fora registrado havia 6 meses e que estavam à procura de Maria para formalizar a transferência. O homem olhou para ela por cima dos óculos de arame, talvez surpreso com a fragilidade aparente daquela nova proprietária que chegava sem posses. Maria ouviu as instruções em silêncio,
segurando firmemente os documentos que agora garantiam que ela possuía um pedaço de chão naquele fim de mundo. Ao sair do cartório, Maria sentiu o peso da responsabilidade e a incerteza do que encontraria naquelas terras abandonadas. O tabelião apontou a direção da propriedade de Elias, avisando que o caminho era longo e a casa estava em ruínas. Sem hesitar, ela iniciou a última etapa de sua jornada, caminhando pela estrada poeirenta com a mala velha na mão. O sol começava a descer, mas a determinação em seu peito era maior que o cansaço. Maria estava pronta para enfrentar o silêncio de 50 anos e transformar aquela ruína em seu verdadeiro lar. Venâncio limpou os óculos na manga da camisa e explicou que a propriedade ficava a 4 quilômetros da vila, abandonada desde que uma seca terrível, há 50 anos, expulsara Elias. O homem perderá tudo que construíra em 2 décadas, os animais morreram, a plantação virou pó e ele partiu sem se despedir. A casa tornará-se uma ruína esquecida, mas agora que Maria era dona, ela poderia vender a terra. O tabelião mencionou que Dona Carmela, a poderosa dona do armazém, oferecia 150 mil réis pelo lugar. Maria calculou que o dinheiro daria para alguns meses de aluguel e comida na cidade, mas, cansada de viver a vida decidida pelos outros, escolheu o caminho da incerteza e pediu para ver o local. Guiada por Tico, um garoto de 9 anos, Maria caminhou sob o sol escaldante por trilhas de arbustos secos e cactos. O silêncio era interrompido apenas por sua respiração e o som das sandálias levantando poeira vermelha. Quando chegaram, o menino apontou para o matagal e recusou-se a avançar mais, dizendo que o povo da vila acreditava que aquele lugar dava azar. Sozinha diante do portão caído e das cercas tombadas, Maria deparou-se com a ruína de taipa descascada e o telhado desabado. A vegetação parecia tentar engolir o que restava da construção, mas ela respirou fundo e atravessou o mato seco para tomar posse de seu destino. Ao empurrar a porta, um gemido de madeira ecoou pelos cômodos tomados por mofo, terra úmida e teias de aranha. Manchas douradas de sol entravam pelos buracos do telhado, iluminando móveis quebrados cobertos de poeira. Na cozinha, um fogão de barro rachado permanecia de pé, e no quarto maior, uma cama de madeira pesada exibia entalhes delicados que o tempo não ousara apagar. Maria sentou-se no chão da sala, sentindo o peso de meio século de abandono acumular-se ao seu redor enquanto refletia sobre sua vida, viúva, sem emprego e agora dona de um monte de paredes velhas que ninguém queria. O sol quase encostava no horizonte quando Maria olhou para fora e viu as janelas da vila brilhando na distância. Pela primeira vez em 35 anos, algo era verdadeiramente seu, e aquela posse despertou um sentimento primitivo no fundo de seu peito. Sem perder tempo, começou a trabalhar antes que a escuridão total chegasse. Varreu a sala com galhos de arbusto, removeu as teias com as próprias mãos e organizou o espaço como pôde. Aquela terra seca e esquecida, que não recebia cuidado humano há décadas, finalmente recebia a atenção de quem não tinha mais nada a perder. A primeira vitória veio com a chama da pequena fogueira que Maria acendeu no fogão de barro após várias tentativas frustradas com fósforos úmidos. A luz alaranjada dançou nas paredes, trazendo um sopro de vida àquela ruína. Ela comeu um pedaço de pão seco, bebeu o resto da água e deitou-se no chão duro do quarto, usando suas roupas como travesseiro. Os sons da noite, grilos, o vento sacudindo mato e bichos se arrastando no telhado, eram assustadores, mas Maria manteve os olhos abertos, observando as estrelas pelo buraco no teto, prometendo a si mesma que transformaria aquele lugar. Os primeiros dias foram marcados por uma brutalidade física que Maria desconhecia. Ela acordava com o corpo travado, os braços pesados como chumbo e as mãos cobertas de bolhas que pulsavam de dor. O calor não dava trégua, mas ela trabalhava sem parar para evitar que a coragem escorresse pelos dedos. Começou esvaziando a sala, arrastando móveis podres para o quintal e lutando contra cada camada de sujeira. Ela sabia que, se parasse para pensar na magnitude da tarefa, o desespero venceria, por isso, focava em cada pequena conquista diária dentro daquelas paredes grossas. Lidar com a estrutura da casa exigia mais do que força, exigia teimosia. Maria esfregou as paredes de barro com pedaços de pano e água que buscava em um pequeno poço que encontrou nos arredores, ainda com um fio de água barrenta no fundo. Cada cômodo limpo era uma pequena área de resistência contra o caos. Ela percebeu que a casa, apesar de ferida, era sólida.
A taipa bem feita por Elias resistira aos anos, e o fogão de barro, uma vez limpo das cinzas antigas, mostrava-se um aliado fiel para aquecer as noites frias do sertão, devolvendo-lhe a dignidade de uma refeição quente, por mais simples que fosse. Enquanto trabalhava, Maria sentia a presença silenciosa do tio Elias em cada detalhe, desde os entalhes da cama até a disposição dos cômodos orientados para fugir do sol mais forte da tarde. Ela começou a entender o homem que partirá em desespero, derrotado pela natureza, mas que deixará para trás uma estrutura que gritava por renovação. Ao remover o mato que invadia as janelas, ela permitiu que a luz voltasse a circular, dissipando o cheiro de mofo e trazendo uma nova atmosfera para o interior da construção. A ruína, aos poucos, voltava a ter alma e cheiro de gente viva. A notícia de que as mulheres da ruína estava realmente limpando o lugar correu por Campo Seco. Alguns viam com desdém, outros com pena, mas Maria ignorava os julgamentos. Ela ia à vila apenas para o essencial, carregando seus baldes e economizando cada moeda para ferramentas que facilitassem o trabalho. Sua pele escureceu sob o sol e seu corpo tornou-se mais forte, moldado pelo esforço braçal constante. Ela não era mais a lavadeira submissa dos ferrais, era uma proprietária que arrancava, com as próprias unhas, o direito de existir em seu próprio pedaço de chão. Ao fim da primeira semana, Maria parou no portão caído e olhou para trás. A casa ainda tinha buracos no telhado e paredes manchadas, mas a sala estava vazia e varrida, e o caminho de pedras começava a reaparecer sob a terra acumulada. Ela sentiu que o lugar não era mais um azar ou um túmulo de sonhos passados, mas um canteiro de obras para o seu futuro. Maria deitou-se naquela noite sabendo que o caminho seria longo e doloroso, mas com a convicção de que nenhuma oferta de Dona Carmela ou conselho sensato de Venâncio valeria mais do que o orgulho de ver sua própria luz brilhando no meio da escuridão sertaneja. Maria esfregou as paredes com um pano molhado, torcendo no balde até que a água saísse preta, revelando aos poucos a superfície de barro firme que existia por baixo da sujeira de décadas. O maior desafio era a falta de água na propriedade, o que a obrigava a caminhar 8 quilômetros a cada 2 dias até a vila de Campo Seco para encher seus baldes. Eram 4 quilômetros de ida e 4 de volta, carregando um peso que castigava seus braços já destruídos pelo esforço na casa. Cada viagem consumia 2 horas preciosas de serviço, mas ela não tinha escolha, precisava de cada gota para limpar, cozinhar e sobreviver naquele lugar onde a última chuva havia caído semanas antes de sua chegada. Na vila, Maria comprava o básico na venda do Geraldo, um homem de pouca conversa que lhe entregava arroz, feijão e querosene em troca das moedas que minguavam no saquinho de pano. Ela sabia que o dinheiro não duraria para sempre e que precisava fazer a terra render antes que o último tostão acabasse. Maria sentia os olhares curiosos e os cochichos dos moradores, que apostavam que ela não aguentaria 2 meses naquela solidão. Acostumada a carregar pesos, de tanques de roupa, lutos e pobreza, ela ignorava as opiniões alheias, focando apenas no caminho de volta e na reconstrução de seu próprio destino. Na segunda semana, Maria atacou o quintal com uma foice velha encontrada atrás do fogão. O mato era alto e cheio de espinhos que rasgavam sua pele, mas cada metro limpo revelava contornos antigos de canteiros outrora organizados com cuidado. No meio da destruição, ela encontrou 3 árvores retorcidas, uma mangueira, uma goiabeira e um pé de acerola que ainda resistiam bravamente. Olhar para aquelas árvores trouxe um aperto no peito, pois eram a prova viva de que a terra já fora generosa e que, com paciência e trabalho, poderia voltar a florescer sob seus cuidados. O ferreiro da vila, Sebastião, apareceu em seu caminho por intermédio de um comentário discreto de Geraldo. Ele era um homem de braços grossos e poucas palavras que trabalhava o ferro com golpes rítmicos. Ao ouvir a situação de Maria, Sebastião entregou-lhe uma enxada com cabo novo, um martelo, uma serra e um balde de lata amassado, recusando qualquer pagamento em dinheiro. Ele sugeriu, apenas, que se um dia ela tivesse goiabas sobrando, trouxesse algumas para ele. Esse gesto de ajuda genuína, sem julgamentos ou condições escondidas, foi a primeira luz de esperança concreta que Maria recebeu naquela região árida. Com ferramentas de verdade, o trabalho ganhou um novo fôlego. Maria cavou os canteiros antigos, encontrando uma camada de terra escura e fértil sobre a superfície endurecida pelo sol. Usou o martelo e os pregos que Sebastião enviará por um garoto para consertar o assoalho da sala e nivelar a mesa da cozinha.
A casa parecia responder ao carinho como um animal ferido que ganha confiança. O fogão agora aquecia os cômodos e as paredes remendadas com barro fresco devolviam a dignidade ao lar. Cada pequeno concerto era uma vitória que alimentava sua determinação de permanecer e prosperar. Durante a limpeza do quarto maior, ao mover a pesada cama de madeira, Maria descobriu uma tábua solta que escondia um segredo. Debaixo do assoalho, um porão pequeno e cuidadosamente cavado na terra revelou um tesouro inesperado, prateleiras repletas de potes de barro selados com cera. Ao abrir o primeiro pote, ela encontrou sementes de feijão, milho, abóbora e quiabo, todas protegidas da umidade e do tempo, esperando por mãos que as devolvessem à vida. Havia também ferramentas de entalhe embrulhadas em couro, indicando que Elias trabalhava madeira com a precisão de um artista antes da grande seca. Na prateleira de baixo, Maria encontrou um caderno de capa de couro. Ao abri-lo, descobriu que não era apenas um diário, mas um manual de sobrevivência e sabedoria agrícola. Elias registrara ali 20 anos de conhecimento, o tempo certo de plantio, a profundidade das sementes, o adubo ideal e o comportamento do solo em cada estação. Aquelas páginas amareladas eram o testamento de um homem que conhecia cada palmo de chão e que, prevendo que alguém um dia ocuparia seu lugar, decidiu deixar o mapa para que a terra nunca mais fosse considerada morta. A última página do caderno trazia uma anotação feita com pressa e emoção. Elias explicava que a seca implacável havia vencido suas forças, mas que ele não tivera coragem de levar consigo a última esperança daquelas terras. Ele terminava com um apelo: quem encontrar estas sementes, que as plante. Ele afirmava que a terra era boa e que apenas aguardava por alguém com paciência e força suficientes para resistir onde ele falhara. Maria fechou o caderno e ficou em silêncio no escuro, sentindo que aquela herança era mais valiosa do que qualquer quantia em réis que Dona Carmela pudesse oferecer. Maria compreendeu que Elias não fugira por covardia, mas fora vergado por uma natureza maior que ele. Ao deixar as sementes e o conhecimento guardados sob o quarto, ele agira como um pai que prepara a jornada de um herdeiro desconhecido. Aquela descoberta transformou sua perspectiva. Ela não era mais uma invasora em uma ruína, mas a continuadora de um legado interrompido. Com o diário contra o peito, Maria sentiu uma conexão profunda com aquele tio-avô, prometendo honrar o esforço dele e transformar cada grão guardado em sustento e vida nova. Fortalecida por esse novo propósito, Maria preparou o solo seguindo as instruções exatas do caderno. Ela agora entendia os ciclos daquela região e sabia que a paciência seria sua maior aliada. A solidão, antes um fardo pesado, tornará-se um espaço de diálogo com a terra e com as memórias de Elias. Enquanto o sol se punha no horizonte de campo seco, Maria olhava para os canteiros prontos com a certeza de que a próxima colheita não seria apenas de frutos, mas da própria dignidade que ela viera buscar em sua mala velha. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma energia nova. Embora as dores e as bolhas persistissem, ela agora possuía um mapa, o caderno de Elias. Seguindo cada instrução sobre a proporção da terra e a orientação solar, ela preparou 4 canteiros perfeitos. Com cuidado reverente, plantou as sementes de 50 anos, feijão de corda, coentro e quiabo, regando-as com a água preciosa trazida da vila. Aquela terra, que tivera sede por meio século, recebia cada gota como uma promessa de que o esforço de Maria não seria em vão e que a vida estava prestes a brotar novamente. A rotina de Maria tornou-se um rito de disciplina: acordar antes do sol, cuidar da horta e fortalecer as paredes da casa com barro e palha. Suas idas à vila incluíam paradas estratégicas na ferraria de Sebastião. O ferreiro, homem de gestos silenciosos, ajudava-a com sobras de arame, cal e até uma lata de tinta branca, inventando histórias para que Maria não se sentisse alvo de caridade. Ela aceitava, entendendo que a solidariedade era o alicerce de sua nova força. Em troca, levava-lhe as primeiras goiabas doces e consertava suas camisas com pontos de costura tão perfeitos que o deixavam sem palavras. O telhado foi o maior desafio, exigindo a força de Sebastião, que apareceu com uma escada e telhas de demolição. Passaram 2 dias trabalhando juntos, ele no alto e ela preparando o barro embaixo. Quando terminaram, a casa finalmente estava protegida do vento e da chuva. No 20º dia, um milagre aconteceu. Os brotos de feijão romperam a terra seca. Maria ajoelhou-se diante do verde tenro, vendo naqueles talos a prova de que a esperança de Elias estava viva.
Ela cuidava de cada muda como se fosse uma criatura frágil, protegendo-as do sol inclemente com palha e dedicação. A transformação da casa avançava, o fogão aquecia as noites e as janelas ganharam cortinas coloridas. Foi nesse cenário que Dona Carmela apareceu, vestida com luxo e trazendo uma cesta de agrados. Entre um café e outro, a mulher rica sondava Maria sobre a fertilidade da terra e seus planos futuros. Antes de partir, elevou a proposta de compra para 180 mil réis, sugerindo que Maria teria uma vida melhor na cidade. Maria recusou, mas percebeu que o interesse de Carmela escondia algo valioso sobre a localização estratégica daquela propriedade entre a vila e a estrada principal. 3 meses depois, a primeira colheita chegou. As vagens de feijão pendiam firmes e o coentro perfumava o ar. Maria arrumou tudo em um cesto e partiu para a feira de Campo Seco. Inicialmente, os clientes desviavam o olhar, influenciados pelo estigma da ruína. No entanto, Nazaré, uma lavadeira, quebrou o gelo ao elogiar o frescor dos produtos. Logo, o próprio Geraldo comprou seu coentro, e Maria voltou para casa com moedas ganhas pelo seu próprio suor. A satisfação de ver a terra morta produzir vida era um prêmio que nenhum dinheiro de Carmela poderia comprar. Com o sucesso inicial, Maria expandiu a horta com abóbora e maxixe, seguindo as lições de Elias. As árvores do quintal, antes moribundas, mostravam brotos verdes, reagindo ao cuidado constante. Na vila, ela já não era uma estranha, trocava costuras por sabão e sal, integrando-se à comunidade. Suas visitas à ferraria tornaram-se um refúgio de companhia calada. Sebastião instalou grades de ferro em sua janela para que ela dormisse segura e trocou as dobradiças da porta, cuidando da segurança de Maria sem nunca pedir nada em troca. Maria usou a tinta de Sebastião para pintar a fachada da casa. Durante 3 dias, subiu em uma escada improvisada, cobrindo as cicatrizes do tempo com um branco brilhante. Quando terminou, a casa resplandecia sob o sol, tornando-se um símbolo de dignidade no meio do sertão. Já não era uma ruína, mas o lar de alguém que lutava para dar certo. A brancura das paredes contrastava com o verde da horta e o colorido das cortinas, provando que a teimosia de Maria estava vencendo o abandono de 50 anos e transformando a paisagem de Campo Seco. Entretanto, o progresso de Maria despertou a fúria silenciosa de Dona Carmela. A pressão começou de forma sutil. Na venda do Geraldo, os preços dos mantimentos básicos dobraram da noite para o dia. O comerciante evitava o olhar de Maria, murmurando desculpas sobre fornecedores. Na feira seguinte, o local onde ela costumava montar sua barraca foi ocupado por um desconhecido. Maria percebeu que o cerco estava fechando e que a influência da mulher rica buscava sufocá-la economicamente, tentando forçá-la a aceitar a venda da terra pela falta de recursos. Apesar das dificuldades impostas, Maria não se deixou abater. Ela buscou alternativas, vendendo seus produtos diretamente nas casas ou trocando por aquilo que o Geraldo agora sobretaxava. A resistência de Carmela apenas confirmava que aquela terra guardava um valor que ia além do solo. Maria mantinha o caderno de Elias por perto, buscando nele não apenas dicas de plantio, mas o conforto de saber que outros antes dela haviam enfrentado provações e deixado as ferramentas para a vitória. Ela sabia que cada obstáculo era uma prova de que seu caminho era o correto. Naquela noite, Maria olhou para sua casa branca e para os canteiros que brilhavam sob o luar. Ela não era mais a mulher que chegará com uma mala velha e medo no coração, era a senhora de seu destino, cercada por amigos improváveis e pela memória de um antepassado que a guiava. O embate com Dona Carmela estava apenas começando, mas Maria tinha terra ao seu lado. Ela respirou fundo, pronta para o dia seguinte, ciente de que a verdadeira riqueza não estava nos réis oferecidos, mas na capacidade de fazer florescer a vida onde todos viam apenas poeira e esquecimento. As táticas de Dona Carmela tornaram-se mais agressivas. O fiscal da feira empurrou a barraca de Maria para um canto esquecido e a cerca de sua propriedade foi derrubada com violência. O boicote econômico apertou quando mantimentos pararam de chegar e até o garoto que ajudava com a água foi intimidado a sumir. Maria, porém, não recuou, carregou os baldes sozinha, consertou a cerca com arame reforçado e passou a trocar suas verduras diretamente com moradores que, como o dono da venda Aristides, não aceitavam o autoritarismo da poderosa da vila. Ela resistia em silêncio,
transformando cada injustiça em combustível para continuar cultivando sua terra e sua dignidade. A notícia mais grave veio por Sebastião, que apareceu no meio da semana com o rosto fechado. Ele revelou que Carmela movera um processo judicial baseado em uma suposta dívida antiga que Elias teria com seu falecido marido, Honório Campos, visando penhorar a propriedade. Maria sentiu o chão sumir, pois uma assinatura falsa poderia destruir meses de trabalho árduo. Entretanto, ao descer ao porão e reler o caderno de Elias, ela encontrou a prova da verdade na página 23. Era Honório quem devia a Elias por uma carga de milho nunca paga. Munida desse registro contábil e de uma raiva justa, Maria percebeu que tinha em mãos a arma necessária para desmascarar a farsa. No cartório, a reação de Venâncio ao ler o diário confirmou a gravidade da situação. Ele percebeu que Carmela cometera o crime de falsificação e prometeu reportar o achado ao juiz da comarca. A notícia de que a forasteira enfrentará a vilã com as provas do próprio falecido marido espalhou-se como fogo, mudando a percepção da vila. Nazaré e outros moradores, antes intimidados, pediram desculpas e passaram a oferecer apoio explícito. O que era um conflito por terra transformou-se em um símbolo de resistência contra anos de abusos cometidos pela dona do armazém, unindo o campo seco em torno de uma causa comum, a justiça para Maria. Numa manhã de sábado, o improvável aconteceu. Um mutirão de 15 pessoas subiu a trilha da propriedade. Liderados por Sebastião, que carregava ferramentas novas, e seguidos por mulheres com cestos de comida, os moradores vieram terminar o que Maria começara sozinha. Homens subiram no telhado para trocar cada telha rachada, enquanto outros cercavam o terreno com madeira dura e arame farpado. As mulheres assumiram a cozinha e plantaram flores coloridas na fachada branca. Maria trabalhou lado a lado com eles, sentindo o peito transbordar ao ver que sua casa, antes uma ruína isolada, agora era o coração de uma comunidade que decidirá não mais se curvar ao medo. Ao fim do dia, a propriedade estava irreconhecível. O telhado estava íntegro, a cerca inabalável e o quintal totalmente limpo e nivelado, pronto para novas plantações. Sebastião, ao partir, comentou que Elias ficaria contente em ver o que o lugar se tornará, o maior elogio que Maria poderia receber. Pela primeira vez, ela não dormiu apenas como uma herdeira, mas como parte integrante de um lugar que a acolhera. A Casa Branca, agora emoldurada por crisântemos amarelos, brilhava sob o luar como um farol de vitória, provando que a união de pessoas simples era capaz de reconstruir o que o tempo e a maldade tentaram apagar. A audiência com o juiz da comarca ocorreu 2 semanas depois, na igreja da vila, o único espaço capaz de abrigar a multidão que desejava testemunhar o desfecho daquela história. O juiz, um homem sério de cabelos brancos, ouviu o advogado de Dona Carmela discursar sobre dívidas e penhoras com palavras técnicas e vazias. Carmela mantinha sua postura ereta e soberba, certa de que seu dinheiro compraria a sentença. Do outro lado, Maria permanecia firme, vestindo sua simplicidade e segurando o caderno de Elias como se fosse um escudo sagrado, amparada pelo olhar atento de todos aqueles que a ajudaram no mutirão. Quando chegou sua vez de falar, Maria entregou o caderno aberto na página 23 e explicou, com voz clara e sem tremores, a verdade dos fatos. Ela narrou como Elias fora caloteado por Honório e como Carmela agora tentava usar a memória do marido para roubar o que restava. Venâncio testemunhou sobre a integridade dos registros de Elias, confrontando a validade do documento apresentado pela acusação. O silêncio na igreja era absoluto. O peso da verdade contida naquelas páginas amareladas parecia ocupar cada espaço do altar, desmoronando a narrativa de poder que Carmela construíra ao longo de décadas. O juiz analisou detalhadamente as provas, comparando as caligrafias e as datas anotadas por Elias com a frieza do documento forjado. Ele percebeu a inconsistência na alegação de Carmela e a riqueza de detalhes no diário do falecido tio. A sentença não demorou a vir. O pedido de penhora foi julgado improcedente e a propriedade de Maria foi confirmada como legítima e livre de quaisquer ônus. Além disso, o magistrado ordenou uma investigação sobre a falsificação do documento, o que fez Carmela perder não apenas o caso, mas a aura de intocável que mantinha sobre a vila de Campo Seco. Ao sair da igreja, Maria foi cercada por abraços e apertos de mão. A vitória não era apenas dela, mas de todos que ousaram desafiar o sistema local.
Carmela retirou-se em silêncio, sua influência minguando diante da coragem de uma mulher que não tinha nada e acabou conquistando tudo. Maria voltou para sua casa branca caminhando devagar, saboreando a liberdade de saber que nenhum papel forjado poderia mais ameaçar seu teto. A terra de 8 hectares, antes vista como um fardo de ruínas, agora era o solo sagrado onde ela lançaria as bases de uma vida longa e próspera. Naquela noite, Maria sentou-se no banco do quintal e olhou para as estrelas. O caderno de Elias estava guardado no porão, junto com as ferramentas e as sementes que ainda seriam plantadas. Ela entendia agora que Elias não a deixará apenas terra e paredes, ele deixará a lição de que a paciência e a verdade florescem mesmo na seca mais severa. Maria respirou o ar puro do sertão, sentindo o cheiro das flores novas e do mato limpo. Ela não tinha mais para onde voltar porque, finalmente, havia chegado em casa. O ciclo de abandono fora quebrado, e o futuro se estendia à sua frente, vasto e fértil como o horizonte de campo seco. O juiz examinou os 2 documentos por um longo tempo, comparando letras, datas e valores. Após ouvir o testemunho de Venâncio, que confirmou a legitimidade da letra de Elias no caderno e as contradições na assinatura apresentada por Dona Carmela, o magistrado anunciou sua decisão. O pedido de penhora estava negado e Carmela deveria pagar 200 mil réis de indenização a Maria por tentativa de fraude e intimidação. Um aplauso vibrante ecoou pela igreja enquanto a vilã saía derrotada. Sozinha no banco, Maria abraçou o caderno de Elias, sentindo que a verdade, escrita por um homem que não pôde manter sua terra, acabará de salvá-la de uma injustiça poderosa. Sebastião esperava por ela na porta da igreja e os 2 voltaram para a propriedade em um silêncio carregado de significado. Quando a indenização chegou às mãos de Maria, ela não viu apenas papel, mas a prova física de que o legado de Elias fora respeitado. Decidida a honrar a terra que a acolhera, Maria planejou reinvestir cada centavo. A primeira compra foi de madeiras nobres, pagas à vista. Sebastião, compreendendo o plano sem precisar de explicações, apareceu para ajudá-la na reconstrução definitiva da casa, iniciando uma nova fase de trabalho intenso e transformador que mudaria a face daquela herança para sempre. Durante uma semana, Sebastião forjou esquadrias e Maria lixou madeiras, aprendendo ofícios que nunca imaginou dominar. Quando as novas janelas com venezianas azul escuro foram instaladas, o contraste com as paredes brancas transformou a fachada da ruína em um lar vibrante. Maria quis que a frente da casa refletisse essa mudança e ergueu uma cerca branca aparelhada, diferente das cercas brutas da roça. O portão azul, obra-prima de Sebastião, fechava-se com um clique firme, simbolizando que ali agora existia ordem e um endereço respeitado no mundo. A casa não era mais um monte de barro seco, mas um refúgio de dignidade. Maria buscou mudas de flores em vilas vizinhas, margaridas, cravos e um jasmim que prometia perfumar todo o terreno. Plantou tudo ao redor da fachada e criou um caminho de pedras lisas, nivelando o chão com suas próprias mãos. Ao olhar a propriedade de longe, a diferença era profunda. A casa branca brilhava sob o sol, cercada por flores e por uma moldura de cuidado que dizia que ela não iria embora. A horta expandiu-se para o dobro do tamanho, ocupando a faixa de terra mais fértil descrita por Elias, onde abóboras douradas e melancias suculentas começavam a tomar conta do solo antes esquecido. A mangueira e a goiabeira responderam ao cuidado com frutos tão abundantes que Maria precisou escorar os galhos. No fogão de barro, o cheiro de doce de goiaba cozido em tacho de cobre passou a atrair compradores na feira antes mesmo da barraca estar montada. Além da horta, Maria resgatou as ferramentas de entalhe de Elias. Com paciência de costureira, praticou a luz da lamparina até que suas mãos obedecessem, criando colheres decoradas, caixas e porta-retratos. Ela descobriu que os ofícios de sua mãe e de seu tio se complementavam, transformando sobras de madeira em arte valorizada por toda a região. A vida de Maria ganhou uma forma que ela jamais imaginaria naquelas primeiras noites de desespero. A propriedade tornou-se uma referência em Campo Seco, atraindo pessoas de longe que buscavam suas verduras, doces e entalhes. Quando perguntavam como conseguirá tal feito sozinha, ela atribuía o sucesso ao caderno de Elias, ao apoio silencioso de Sebastião e à sabedoria das sementes de 50 anos. O dinheiro das vendas era guardado com disciplina, garantindo uma segurança que ela nunca tivera.
A ex-lavadeira agora era uma mulher de posses, respeitada por sua teimosia e pela vida que fizera brotar da poeira. As visitas de Sebastião tornaram-se regulares e a natureza delas mudou sutilmente. O que antes eram reparos necessários transformou-se em mimos espontâneos: uma cadeira para a varanda, uma prateleira nova, um banco debaixo da mangueira para os fins de tarde. As desculpas técnicas foram ficando fracas enquanto as conversas em torno do café se tornavam mais longas. Sebastião sentava-se no banco que ele mesmo fizera, observando o pôr do sol no silêncio confortável de quem já se sente em casa. Maria percebia o olhar dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentia o desejo de que ele permanecesse um pouco mais. A presença do ferreiro trazia uma segurança que ia além das grades de ferro nas janelas. Havia uma cumplicidade nos silêncios compartilhados e uma admiração mútua pelo trabalho manual. Maria passou a prestar atenção ao som dos passos de Sebastião na trilha e a cuidar com mais zelo do café que preparava. Ela via nele um homem que, assim como ela, valorizava a reconstrução e a lealdade. Naquela varanda, entre o cheiro do jasmim e o calor do entardecer, Maria percebeu que a terra não lhe dera apenas sustento, mas também a chance de abrir o coração para alguém que entendia o valor de cada prego e cada semente. Dona Carmela, isolada por sua própria ganância e pela ordem judicial, observava de longe a ascensão da mulher que tentará destruir. A vila de Campo Seco mudará, o medo fora substituído pela inspiração. O mutirão que ajudara Maria tornará-se uma lenda local, lembrando a todos que a união podia vencer a tirania. Maria tornou-se o centro de uma nova dinâmica social, onde a troca de serviços e o respeito ao próximo eram a base da convivência. A mulher da mala velha era agora o pilar de uma comunidade que aprenderá, através de seu exemplo, que nenhum lugar é tão árido que não possa florescer com paciência. No fim de mais um dia de colheita, Maria olhou para o horizonte com um sentimento de paz absoluta. O caderno de Elias, agora guardado com as notas da indenização, era seu bem mais precioso, um elo entre o passado de dor e o presente de fartura. Ela sabia que a jornada fora dura, mas cada bolha nas mãos e cada gota de suor valeram a pena para conquistar aquele pedaço de chão. Maria não era mais uma forasteira, ela era a alma de Campo Seco. E enquanto as estrelas surgiam no céu vasto do sertão, ela fechou o portão azul com um sorriso, certa de que seu recomeço era, enfim, eterno. Maria não tinha pressa, pois aprenderá que as coisas duradouras crescem devagar, como seus canteiros e a confiança que reconstruíra em si mesma. Se algo houvesse de florescer entre ela e Sebastião, seria no tempo certo, sem a necessidade de preencher vazios que ela já aprenderá a ocupar sozinha. Ele, homem de poucas palavras, respeitava esse espaço, entendendo que uma mulher que reergue a própria vida com o suor do rosto não precisa de passos apressados. Em uma tarde de março, um ano após sua chegada, Maria colhia tomates quando ouviu passos leves e incertos no portão, bem diferentes da pisada firme do ferreiro. Ao chegar à frente da casa, Maria encontrou uma jovem de 20 e poucos anos, magra e com olhos vermelhos de quem chorara noites inteiras. Com uma trouxa de roupa no ombro, a moça perguntou com voz trêmula se ali era a casa da mulher que fazia a terra morta dar fruto e se ela recebia quem não tinha para onde ir. O peito de Maria apertou ao reconhecer naquela face o mesmo desespero que ela própria sentirá um ano antes. Sem hesitar, abriu o portão azul e convidou a desconhecida para entrar, oferecendo-lhe a água fresca, a comida quente e o acolhimento que um dia também lhe foram negados. A moça apresentou-se como Josefa, o mesmo nome da mãe de Maria, e contou que fugira de um casamento marcado pela violência, caminhando 3 dias após ouvir que em Campo Seco havia uma mulher que ajudava os necessitados. Enquanto Josefa comia com a fome de quem não via uma refeição quente há muito tempo, Maria permaneceu em silêncio, sem exigir explicações ou julgamentos. Apenas segurou a mão da jovem sobre a mesa da cozinha, garantindo-lhe que poderia ficar o tempo que precisasse e que ali ninguém voltaria a machucá-la, transformando o choro de Josefa em um desabafo de alívio e segurança. Naquele momento, Maria compreendeu o verdadeiro sentido de sua jornada. Não era apenas sobre a casa, a horta ou o dinheiro da feira, mas sobre a manutenção de uma corrente de solidariedade. Elias guardara as sementes para quem viesse depois, Maria fizera a terra viver, e agora ela própria agia como solo fértil, recebendo alguém que chegava seca e rachada por dentro para oferecer condições de brotar novamente. Sua propriedade tornará-se um refúgio,
provando que uma casa de verdade não é definida por paredes bonitas, mas por portas que se abrem para acolher quem mais precisa de um novo começo. Nos meses seguintes, Josefa integrou-se à rotina da horta, recuperando a cor no rosto e a firmeza no olhar. Quando outra mulher apareceu no portão em busca de abrigo, Maria ampliou o espaço novamente, consolidando o recanto do Elias como um lugar de vida e recomeço. A terra que todos julgavam morta tornará-se o ponto onde mulheres que perderam tudo descobriam que o fim era apenas o início da parte da história que realmente importava. A propriedade florescia não apenas com vegetais e frutas, mas com a dignidade restaurada de quem encontrava ali a força necessária para não desistir de si mesma. Numa tarde de domingo, quase 2 anos após sua chegada, Maria observava da varanda o movimento de Josefa e da outra companheira na horta. Os risos que vinham do quintal misturavam-se ao balanço das mangueiras carregadas e ao brilho da fachada branca com detalhes azuis. Olhando para a vila ao longe, Maria já não via janelas estranhas, mas lares de vizinhos que agora a respeitavam e integravam sua vida. O medo da ruína fora substituído pela paz de quem sabe que construiu um alicerce sólido, capaz de resistir às secas e às tempestades da vida com a paciência que a terra ensina. Sebastião subiu a trilha com seu passo calmo e trouxe um presente embrulhado em pano, uma placa de madeira escura, entalhada com maestria, que dizia Recanto do Elias. Maria passou os dedos pelas letras fundas e sentiu a garganta apertar, reconhecendo no gesto do ferreiro uma homenagem ao passado e uma validação do presente. Sem precisar de palavras, ela olhou para ele de um jeito que selava tudo o que sentiam. Ele sentou-se ao seu lado no banco da varanda, e ambos ficaram ali, assistindo ao pôr do sol em um silêncio confortável, com o espaço entre eles cada vez menor e mais seguro. Aquele silêncio era o rosto do recomeço, não uma explosão de fogos, mas o sol descendo devagar após um dia de trabalho produtivo. Era o banco feito por mãos amigas, o portão aberto e a certeza de que a terra sempre responde ao cuidado honesto. Maria percebeu que recomeçar não significava apagar as dores do passado, mas construir sobre elas, um canteiro de cada vez, até que a ruína se transformasse em lar e o lar em refúgio. Ela provara a si mesma e ao mundo que os lugares mais esquecidos podem se tornar os mais vibrantes quando alguém decide fincar raízes e lutar. Maria não herdara apenas 8 hectares e paredes velhas, herdara a oportunidade de ser a mudança que Campo Seco precisava. Sua teimosia transformará o esquecimento em memória viva e a solidão em comunidade. O recanto do Elias era agora um símbolo de que a verdadeira herança reside no que decidimos fazer com o que recebemos. Sob a luz das estrelas que começavam a surgir, Maria sentia-se plena, ciente de que a casa que esperara por 50 anos encontrara finalmente alguém com a coragem de entrar, ficar e fazer a vida florescer em cada centímetro de solo. Ao fechar os olhos naquela noite, Maria ouviu o som suave do vento nas folhas e o repouso das mulheres que agora chamavam aquele lugar de casa. Ela sabia que os ciclos da natureza continuariam, mas agora possuía as ferramentas, a sabedoria do caderno e o apoio de quem caminhava ao seu lado. A herança de Elias estava segura, multiplicado em cada gesto de acolhimento e em cada semente que ainda viria a brotar. Maria era, enfim, a senhora de seu destino, enraizada em uma terra que não era mais seca, pois fora regada com a coragem de quem nunca aceitou ser menos do que o solo onde pisa.